conforto quase nunca entra na vida como ameaça. Ele não bate na porta com cara de ruína. Ele chega manso, com voz baixa, com aparência de cuidado, de descanso, de paz, de recompensa. Ele diz que você merece, que já sofreu demais, que agora pode aliviar. E é por isso que ele entra fácil, porque parece amigo, parece justo, parece até inteligente. Só que existe um ponto em que o conforto deixa de ser pausa e vira clima, vira padrão, vira solo. E quando isso acontece, alguma coisa começa a ceder dentro do homem. Sem barulho, sem anúncio, sem escândalo. Você ainda vive, ainda trabalha, ainda fala, ainda cumpre o básico, mas já não sustenta o peso da mesma forma, já não tolera demora da mesma forma, já não suporta atrito da mesma forma. Tudo que exige mais firmeza começa a parecer exagero. Tudo que pede mais presença começa a cansar antes da hora. E sem perceber, você vai chamando de equilíbrio o que já é rebaixamento. Porque o conforto, quando ocupa o lugar errado, não te destrói de uma vez. Ele te reduz aos poucos. E essa talvez seja a parte mais humilhante. Ser diminuído sem nem notar o momento exato em que começou. O problema não é só o conforto. É o quanto ele vai te poupando. Te poupa do esforço extra. Te poupa da espera. Te poupa do incômodo. Te poupa da fricção que endurece a estrutura. E no começo, isso parece vantagem. Parece que a vida ficou mais leve, mais simples, mais eficiente. Mas nem tudo que facilita fortalece. Existe facilidade que organiza. E existe facilidade que apodrece. Porque tudo que te poupa demais também começa a te enfraquecer para aquilo que exige presença. Sem atrito, você perde resistência. Sem espera, você perde pulso. Sem disciplina, você perde forma. Sem exigência, você perde altura interna. A questão não é sofrer por teatro. Não é transformar a dureza num personagem. É entender que existe um peso que forma, uma repetição que limpa, um limite que coloca cada coisa no lugar. Quando você foge disso por muito tempo, alguma coisa encurta dentro. A mente fica mais mole, a vontade fica mais curta. O corpo procura saída antes da hora. E então surge um homem que ainda quer resultado, mas já não suporta o processo que o resultado cobra. Esse é o dano. O conforto excessivo não tira só o desconforto. Tira junto a capacidade de sustentar o necessário. E homem sem capacidade de sustentar peso não fica em paz. Fica menor. Ninguém se entrega de uma vez. Quase sempre a queda vem em parcelas. Pequenas, discretas, aceitáveis. É aí que o conforto fica mais perigoso. Não quando ele te deita por completo, mas quando ele te ensina a ceder em detalhes. Mais 5 minutos. Mais um desvio. Mais uma desculpa que parece pequena. Mais uma tarefa empurrada. Mais uma escolha feita pelo caminho mais mole. Nada disso parece grave. E justamente por isso vai entrando. Sem resistência. Sem alarme. Sem vergonha imediata. Você começa a se poupar em coisas mínimas. Depois começa a se permitir o que antes recusaria. Depois começa a chamar de normal o que antes te rebaixaria. Esse é o ponto. A degradação quase nunca começa no fundo. Começa na borda, no gesto pequeno, na concessão banal, no instante em que você sabe o que deveria fazer, mas escolhe o mais confortável porque ninguém viu, porque ninguém cobra, porque ninguém saberá. Só que saberá. Você. E cada concessão dessas deixa um registro. Não no mundo, na estrutura. Vai ficando mais fácil ceder, mais fácil adiar, mais fácil aliviar, mais fácil se afastar do próprio padrão. Até que um dia você olha para a própria vida e acha que perdeu força de repente. Mas não foi de repente. Foi aos poucos. Em pequenas traições que pareciam pequenas demais para importar. Depois de um tempo, o problema já não é só o que você evita. É o jeito como você passa a julgar o que exige peso. Quando o conforto vira referência, tudo muda de nome. Disciplina começa a parecer rigidez. Constância começa a parecer obsessão. Limite começa a parecer crueldade. Silêncio começa a parecer frieza.
verdade começa a parecer dureza demais. E esse talvez seja um dos danos mais fundos. Porque agora você não está só mais fraco. Está confuso. Sua medida foi alterada. Seu critério foi rebaixado. Você já não chama de bom o que forma. Chama de bom o que alivia. Já não chama de necessário o que organiza. Chama de necessário o que não te contraria. A mente vai ajeitando as palavras para proteger a própria frouxidão. E assim, o homem se afasta da verdade sem perceber. Não porque odeia a verdade, mas porque ela começou a incomodar um padrão interno acostumado com maciez. Então, tudo o que corrige parece agressão. Tudo o que exige parece excesso. Tudo o que confronta parece injusto. E é aqui que o conforto humilha de vez. Porque ele não só enfraquece a estrutura, ele mexe na bússola. Ele embaralha a noção do que é reto. E um homem com a medida corrompida ainda pode parecer funcional por fora. Mas por dentro, já começou a defender aquilo, mesmo que o apequena. A humilhação nem sempre é pública. Nem sempre tem plateia. Nem sempre vem com queda visível, fracasso aberto ou vergonha exposta. Às vezes, a humilhação acontece em silêncio. E acontece quando um homem já não manda em si mesmo. Quando acorda, mas não levanta. Quando sabe, mas não faz. Quando promete, mas adia. Quando decide, mas volta atrás na primeira pressão do corpo, do humor, da preguiça, do impulso. Por fora, a vida pode até parecer arrumada. Tudo funcionando. Tudo em ordem. Mas por dentro, o comando já foi comprometido. E esse é o ponto mais baixo. Não porque alguém viu, mas porque você viu. Você sabe quando está cedendo. Sabe quando está se poupando além da conta. Sabe quando está trocando direção por conforto, clareza por alívio, princípio por facilidade. E cada vez que isso acontece, alguma autoridade se perde. Alguma presença se rompe. Alguma dignidade abaixa. Porque homem nenhum permanece inteiro depois de repetir contra si mesmo o gesto de ceder ao que já deveria ter sido governado. É isso que humilha. Não a dor, não a luta, não o peso, mas o fato de perceber que a própria mão já não segura a própria vida com firmeza. Quando o conforto chega nesse ponto, ele já não é descanso, é domínio. E ser dominado por aquilo que deveria estar abaixo de você é uma forma limpa, silenciosa e funda de rebaixamento. É preciso deixar uma coisa clara. O problema não é descanso, não é pausa, não é silêncio. Não é respirar depois do peso. Descanso certo não rebaixa ninguém. O que rebaixa é outra coisa. É quando você já não funciona sem conforto. Quando só age se estiver com vontade. Só mantém se estiver leve. Só sustenta se estiver agradável. Só continua se o caminho não contrariar o corpo, o humor, a preguiça, a carência de facilidade. Aí não é descanso, é dependência. E dependência de conforto é fraqueza com aparência de cuidado. Porque agora você não usa o alívio. Você serve a ele. Você consulta o conforto antes de agir. Consulta antes de decidir. Consulta antes de cumprir. Consulta antes de sustentar até o fim. E toda vez que ele diz não, você recua. Esse é o ponto que precisa ficar limpo. Homem firme descansa quando deve. Mas não precisa de maciez para continuar. Não precisa de clima ideal. Não precisa de ânimo certo. Não precisa de facilitação constante para fazer o que é reto. Ele para sem se perder. Respira sem se dissolver. Alivia sem se entregar. Porque o descanso, quando está no lugar certo, restaura a estrutura. Mas quando vira condição para você existir, agir e se manter inteiro, ele deixa de ser repouso. Vira coleira. E homem nenhum permanece livre quando só consegue ser estável dentro do que o poupa. A saída não está em odiar o conforto, nem em fazer da dureza um espetáculo. Não é virar pedra. Não é viver em guerra com tudo. É só recolocar cada coisa no lugar certo. Descanso como pausa. Conforto como recurso. E não como chão. Porque homem firme não se reconstrói na fantasia de uma grande virada. Se reconstrói no retorno ao peso certo, ao horário cumprido, à palavra sustentada, ao corpo governado,
A tarefa feita sem teatro. A espera suportada sem fuga. Ao desconforto útil que limpa o excesso, corta a moleza e devolve a presença. A estrutura não volta num grito. Volta numa sequência de atos limpos. Num não ao impulso frouxo. Num sim ao que precisa ser feito. Num passo mantido quando já não há ânimo, plateia ou novidade. É aí que o homem se recompõe. Quando para de consultar o conforto como se ele fosse autoridade. Quando volta a sustentar o que é reto, mesmo sem prazer, mesmo sem facilidade, mesmo sem alívio. Porque no fim, o que te devolve dignidade não é a vida leve. É a capacidade de continuar inteiro, mesmo quando ela pesa. E talvez seja isso que o conforto tentou roubar o tempo todo. Não a sua energia, a sua firmeza. Não o seu descanso, o seu eixo. E homem com eixo de volta já não precisa ser salvo. Precisa só não se abandonar de novo.